Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos possa manter em sua paz. Ele nascera num período importante, exatamente quando o seu país, a velha Grécia, a velha Cilícia, a sua região, estavam sob o governo de dominação do Império Romano. De família judaica, agora se tornava cidadão romano. E dessa forma viu desenvolverem-se os dias. Na mocidade, ao pé do notável mestre que o orientou ao longo dos seus estudos, o velho e sábio Gamaliel, o jovem Saulo, da cidade de Tarso, desenvolveu-se absorvendo os conteúdos da Tora, da obra básica dos estudos judaicos, para transformar-se num doutor em teologia judaica, num doutor do Sinédrio, também conhecido como Sanhedrim. As horas passaram pesadas na vida desse jovem, atormentado pela necessidade de ser fiel às leis de Moisés, aos conteúdos dos seus livros sagrados, e as horas difíceis pela ansiedade que dele tomava conta, viram-no encontrar uma mensagem curiosa, estranha aos seus costumes originais, que ele ouvia falar em toda parte, e tinha a sensação de que aquela mensagem de certo modo o perseguia, o atormentava no mais íntimo do ser, e de algum modo se opunha àquilo que ele estava pregando e aprendendo ao longo de toda a sua vida. Era a mensagem de Jesus, aquele que era tido como o Galileu, outros o diziam o Nazareno, mas era em verdade Yahshua ben Yosef, era o Jesus, filho do carpinteiro José. E a partir daqueles dias em que contatou a mensagem de Jesus Cristo, a vida de Saulo tomaria outra dimensão. Era uma necessidade compulsiva de destronar das mentalidades alheias aquele que parecia um invasor na sua própria vida. Falar de Jesus Cristo para Saulo era uma ofensa. Então desafiava de todas as formas todos aqueles que pregavam aqui e acolá a mensagem levada por esse Jesus Cristo aos tempos em que vivera. Os dias passavam céleres, e Saulo de Tarso protagonizaria diversos episódios curiosos, até encontrar-se responsável direto pela morte de um homem jovem, o notável Gesiel, que tomaria o nome de Estevão, exatamente quando transformou-se em cristão. E agora que ele ordenara, permitira que o povo apedrejasse a Estevão, porque Estevão era um grande desafio à sua condição. Jovem, indomável, cristão emérito, desafiara a Saulo, sem desafiar, porque tinha um verbo quente, corajoso,
e verdadeiramente apaixonado por Jesus. Saulo é que o desafia e, ao ver-se batido nos argumentos, propõe que o Estevão seja preso e permite que o povo o apedreje até a morte. Mas, enquanto Estevão agonizava para morrer, ensanguentado, o corpo entanguecido, lacerado, a jovem noiva pede-lhe para ver, pelo menos ver, quem era aquele que estava sendo trucidado. Faz de tudo Saulo para o impedir, pelo grotesco da cena, pela brutalidade da cena, mas ela queria ver alguma coisa, a impulsionava para ver o moribundo. E ao olhar o jovem apedrejado, grita Abigail, emocionada. Estevão era o irmão Gesiel, seu irmão consanguíneo, de quem se afastara havia muitos anos, por causa das perseguições, em razão das suas crenças, das suas buscas. Saíram de Corinto e nunca mais ela havia visto o irmão, que conheceu a Pedro no navio de escravos. Pedro consegue promover a libertação do jovem Gesiel, que, em homenagem a esse amigo e ao procônsul Sérgio Paulo, que lhe permitira sair da embarcação, atirando-se às águas no primeiro porto em que pararam, no porto de Antioquia, resolve adotar um nome cristão e passa de Gesiel a chamar-se Estevão. E nunca Abigail poderia supor que aquele Estevão, de quem Saulo se tornara inimigo, era o seu irmão consanguíneo. Saulo se vê sem chão quando a noiva declina o nome do moribundo, diz que é seu irmão, e ele, sem saber o que fazer, escuta Estevão dizer à irmã para que o amasse sempre, para que quisesse muito bem a Saulo, porque ele era um homem bom, um homem honesto, e só agia assim porque ainda não tivera a oportunidade de conhecer a Jesus. Seria fiel a Jesus como era fiel a Moisés, tão logo o conhecesse. Morre Estevão e nunca mais Saulo de Tarso tem paz, porque Abigail, sabendo da crença do irmão, se torna igualmente cristã. E quando a tuberculose a consumia, Saulo descobre que a noiva que estava morrendo era também convertida ao cristianismo. E esse Cristo que em toda parte o perseguia, em todo lugar, parecia puxar-lhe a felicidade para baixo. Começa a sofrer Saulo e tomar-se de um horror pelo Cristo, pelo movimento cristão, e agora consegue descobrir que na pequena cidade de Damasco, depois do deserto da Síria, surgira uma nova igreja, liderada por um velho homem, e ele queria destroçar aquela igreja, aquela comunidade, e levar preso a Ananias, o velho líder da igreja de Damasco. Consegue junto ao Sinédrio carta branca, uma licença que hoje corresponderia a um mandado de prisão, para levar detido a Ananias e desfazer a igreja cristã de Damasco,
como era seu intento. Faz-se acompanhar de 2 amigos, e em 3 montarias se dirigem a galope até a cidade de Damasco. Mas, pela estrada, em pleno deserto, uma claridade mais fulgurante que a do sol abate a Saulo. Ele tomba da limaria, cai da montaria, vê-se completamente cego. Os amigos não sabem o que se passa, enquanto ele vê um vulto luminoso e escuta, somente ele escuta, uma voz que lhe fala na acústica da alma: Saulo, ó Saulo, por que me persegues, Saulo? Até quando recalcitrarás contra os aguilhões? O que corresponde dizer: até quando teimarás em se opor? Tu és o vaso escolhido por mim para levar minha mensagem adiante, e eu te mostrarei o quanto será necessário sofrer pelo meu nome. Um instante, e ao ser erguido do chão pelos 2 companheiros, Saulo, fremindo de emoção, tremendo de emoção, olha sem ver para a imensidão de onde vinha aquela voz e pergunta em lágrimas: quem tu és? E a voz lhe contesta: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu desejas perseguir. E Saulo, emocionado até as entranhas, volta a perguntar: então, Senhor, que queres que eu te faça? Vai a Damasco, busca Ananias, a quem ias prender, que ele te dirá o que deves fazer, e ele te ajudará a curar-se da cegueira. Façamos uma pausa, congelemos esse momento para pensarmos que nos anos 50 deste século, nos Estados Unidos da América do Norte, um grupo supra-acadêmico reuniu-se para fazer uma investigação. Nesse grupo havia psicólogos, médicos, sociólogos, antropólogos, para examinarem o comportamento do ser humano no que diz respeito à possibilidade de transformação. Será que a criatura humana se transforma facilmente? Consegue melhorar-se facilmente? Estabelece câmbios no seu comportamento facilmente? Como é que se dá esse processo de modificação? De que maneira essa modificação se opera? E ao longo de vários meses, essa equipe de pesquisadores, de doutores, se reuniu em seus laboratórios, se reuniram para discutir as conclusões chegadas, até que ao fim apresentaram à academia um relatório sobre as possibilidades de transformação humana. E diziam eles que o ser humano pode sofrer vários tipos de transformações. Começaram por avaliar as transformações que eles chamaram efêmeras. São transformações muito rápidas que se operam na personalidade em função de um estado emocional, de alguma droga que o indivíduo ingira. Passaram a perceber que há situações na vida
que imprimem uma transformação rápida, ligeira, que eles chamaram efêmera. Digamos que uma pessoa muito tímida resolva beber alguns tragos de alcoólico para ficar mais saída, mais contente, para soltar a língua, e fica, enquanto sob o efeito etílico, alegre, jovial, faladeira. E depois que passa o efeito, o indivíduo volta ao seu anterior estado, tímido, calado. Transformação efêmera. Digamos que alguém esteja assistindo a uma partida de esporte do seu time predileto, e o time faz gols, é vencedor, o indivíduo grita, comemora, sai às ruas, sacode as flâmulas, e aquilo não dura muito tempo. No dia seguinte já está ele na sua vida comum, e tudo no seu lugar. Aquele que perdeu, que chorou, blasfemou na véspera, também depois retoma a sua vida comum. É uma transformação da personalidade de caráter efêmero. Alguém que use uma droga e torna-se violento, cruel. Passado o efeito da droga, é o mesmo covarde de sempre. E dessa forma, eles estabeleceram a existência dessa transformação efêmera. Logo a seguir, estabeleceram um outro tipo de transformações, que intitularam transformação patológica. Essa transformação patológica, que também podia ser rápida, mas com características diferentes, adivinha sempre que o indivíduo estivesse sofrendo alguma enfermidade. Digamos alguém com cólica renal, por mais que seja alegre, por mais que seja jovial, não há quem consiga brincar ou sorrir com cólica renal. É uma dor terrível, que dá a impressão a quem a sente de que uma mão de ferro se abre por dentro dos rins, esgaçando para rasgá-lo. A criatura geme e urra quando não desmaia, quando não perde os sentidos. Como manter o humor equilibrado diante de uma dor? E essa expressão de sofrimento, esses ulhos, esses gemidos, esse mau humor em muita gente, é decorrente do estado patológico, da crise renal. Passada a crise, a pessoa volta a ser a mesma. Não deixa de ser efêmero, mas ao mesmo tempo provocado por uma patologia. Até encontrarmos transformações efêmeras de largo curso. Alguém que tenha sofrido transformações patológicas de largo curso, alguém que tenha sofrido um processo de arteriosclerose cerebral, e que era uma pessoa tão lúcida, tão trabalhadora, tão dedicada, e em alguns casos essa criatura fica pornográfica, inconveniente, abusada, depois que a enfermidade lhe bloqueou a irrigação cerebral. E nesse caso o indivíduo está pondo para fora aquilo que estava retido sob pressão, que estava apertado, comprimido, recalcado. Ela parecia uma pessoa muito equilibrada, muito harmônica. Bastou que o superego não pudesse mais controlar o processo para que ela pusesse para fora seus conteúdos negativos, torpes, pornográficos. Mas encontramos outras criaturas que sofrem a mesma enfermidade e não adquirem essa personalidade estranha, pornográfica, mas ficam acriançados, ingênuos, simpáticos até, embora saibamos que é por causa da enfermidade. Mudou-se completamente a personalidade. Aquele homem sisudo antes, aquela mulher que chefiava grupo de pessoas, que coordenava a família, tomados pela arteriosclerose cerebral, podem ficar com traços de criança,
traços adolescentes, necessitando que os outros da casa tomem cuidado, prestem atenção e os cuidem como se fossem crianças. Transformação da personalidade de caráter patológico. E assim sucessivamente. Os especialistas falaram de um outro tipo de transformações. Chamaram transformação intelectual. Porque é aquela decorrente da possibilidade de colocar-se no intelecto alguma coisa que não existia antes. Digamos que alguém resolva se estudar sociologia e comece por ler as obras de Émile Durkheim, um dos maiores sociólogos franceses, e se apaixone pelas teses, pelas propostas de Durkheim, e se faça a partir de então Durkheimiano. Use as suas expressões, os seus termos, adote a postura social como Durkheim o recomenda. E agora a sua personalidade cultural estará refletindo tudo quanto estudou nas obras de Émile Durkheim. De repente, a criatura vai ler outras obras de outros sociólogos e acaba se apaixonando pelos trabalhos de outros sociólogos. Vão deixando a postura durkheimiana para adotar a nova, e ao adotar a nova também modificam sua maneira de ver, de ser, de levar as coisas. Se tem apaixonado por Weber, um dos notáveis economistas alemães, que escreveu num dos seus mais importantes livros a relação entre o capitalismo e o protestantismo europeu. E o indivíduo estuda Weber e se diz weberiano, adota os jargões de Weber, a postura econômica de Weber, passa a pregar que o mundo econômico estará muito bem se os economistas forem weberianos. Mas de repente resolva estudar as obras de outro economista, como por exemplo Carlos Marx, e ao ler Carlos Marx se apaixone pelas ideias do notável Marx e se torne marxiano, se teorista ou marxista, se resolver colocar no campo prático aquilo que aprendeu em O Capital e em outras obras literárias do grande economista alemão. A partir daí, se o indivíduo resolveu se tornar marxista, adotará na sua linguagem as expressões de sociedade dominante, sociedade dominada, de mais-valia, adotará as posturas do 18 Brumário, uma obra notável de Marx, em que ele propõe a luta armada para que surja na sociedade a aristocracia do operariado, do proletariado, contra a aristocracia da elite, da classe dominante, transformando-se os operários em classe dominante por sua vez. Então, o indivíduo que adote o marxismo começará a pregar as ideias de Marx, a viver de acordo com as ideias de Marx, a discutir a validade da greve, a importância da greve. Então, será um marxista. Digamos que alguém resolva estudar psicanálise e comece por Freud, o pai da psicanálise, e se diga agora freudiano, adotará toda uma postura psicanalítica freudiana, falará em complexo de Édipo, complexo de Eletra, em sublimação, falará em libido e usará todos esses termos tipicamente freudianos. Mas digamos que esse mesmo estudioso da psicanálise agora esteja estudando Carlos Jung ou Alfredo Adler e vai mudar de postura,
se encantar mais com Jung do que se encantou com Freud, seu antigo mestre, ou com Adler, mais do que se encantou com Freud ou com Jung. E desse modo, a criatura vai adotando na sua vida intelectual a postura daqueles indivíduos que ele leu, que gostou, incorporando ideias, princípios, posturas, vernáculo. E desse modo, estamos diante da transformação intelectual. Olhamos para alguém que conversa com outro alguém. Um é da escola tal, outro é da escola qual. E um zomba do outro porque acha que essa escola é mais especial. E desse modo estamos diante de transformações intelectuais. Se prestarmos bem atenção, se conhecermos antes a pessoa, diremos, mas ela não era assim. Mas ela não pensava assim, não se vestia assim, não se calçava assim. Porque agora adotou uma postura que a fez modificar a forma de viver por causa da impregnação intelectual. Mas os especialistas na Norte-América, depois de trabalharem a transformação intelectual, descobriram que os indivíduos também podem sofrer transformação moral. Para eles, a transformação moral tinha o seguinte componente: uma luz do lado de fora que se acende sobre o indivíduo e faz com que o indivíduo se clareie por dentro. E ao clarear-se por dentro, muda certas posturas durante algum tempo, ou definitivamente. Digamos que alguém tenha o hábito de não comer no jantar a comida que restou do almoço, por qualquer razão, ou não comer no dia seguinte a sobra de comida do dia anterior, põe fora. E um dia, passando por uma via pública qualquer, divisa alguém retirando do lixo o que vai comer. E a criatura sofre um choque. Como é que eu, na minha casa, jogo comida fora, não comemos o que sobrou, enquanto há pessoas que se nutrem das lixeiras? A partir de hoje, na minha casa não se põe mais comida fora. Nós vamos dar para os pobres, ou vamos reaproveitar para comê-las. Mudança moral, de uma postura moral, porque afetou-lhe a consciência moral. E esse indivíduo passará a adotar essa posição interior de não jogar comida fora, porque alguma coisa que ele viu do lado de fora o chocou. E agora ele não consegue jogar fora a comida que antes jogava. Outro, que guarde nas gavetas, nos armários, as roupas que não usa mais. A pessoa que por acaso ganhou uns quilinhos a mais e guarda as roupas de quando tinha um manequim menor. Não, um dia eu vou emagrecer. Pode deixar, tá guardado. Um dia eu vou emagrecer. Eu ainda vou usar isto. E os anos vão passando, a gente vai engordando mais, não emagrece nunca mais. E quando num dia a gente chega a emagrecer, a moda já passou, a gente não vai usar aquilo mesmo. Então, ao passar por uma via pública, vê alguém em pleno inverno tiritando ao frio, ou que seja no verão alguém desnudo, maltrapilho, rasgado, a pessoa sofre um choque. Alguma coisa lhe bate por dentro. E eu guardando roupas que não uso, enquanto a alguém faz falta uma peça para vestir-se, um agasalho. Não, a partir de hoje vou esvaziar as gavetas. E começa a mandar para os pobres, para isto, para aquilo, para o orfanato, para não sei mais o que. Transformação moral. A mudança de postura moral por causa de um episódio visto no exterior. Mas esse mesmo indivíduo
que sofreu a transformação moral, um dia pode dessofrer. Um indivíduo que ficou tão sensibilizado e começou a dar comida que sobrava de sua casa para os outros, um dia pode deixar de dar. Porque nós, abramos um parêntese, somos criaturas muito especiais, quando não especiosas. Nós gostamos de ajudar aos pobres. Adoramos ajudar aos pobres. Primeiro, porque ficamos superiores. Segundo, porque pobre aceita tudo. Há pessoas que fazem limpeza em casa e pegam todos os trastes que já não servem para usar, não é para os pobres, e manda o lixo da casa para os pobres. Quem trabalha em obra assistencial sabe disso. Recebem sacas de coisas que não prestam nem para o lixo. Então a pessoa faz uma limpeza em casa, e isso é para os pobres. Graças a Deus sou caridoso, eu mando tudo para os pobres. Mas se um dia um pobre se enche de dignidade e diz assim: não quero não, senhor, pronto, acabou com a gente. Tá aí, ó. A gente quer ajudar esse povo, e esse povo ainda é ingrato. A partir de hoje nós vamos botar fora, e volta por fora de novo. A partir de hoje não tem roupa para ninguém, porque não agradece. Mudou tudo, adotou uma nova postura moral, porque o orgulho não deixou seguir adiante. Em certa ocasião, estávamos em nossa casa discutindo um programa de alimentação para reunião com os dirigentes de nossa casa, e os companheiros discutiram e chegaram à conclusão: vamos fazer um sopão. Vocês já notaram que obra espírita, com raras exceções, quando vai dar comida pobre, é sopa? O grande castigo de quem é pobre é ter que gostar de sopa. Os espíritas não abrem esse restaurante fraterno, é casa da sopa. Já está dito que eles não vão dar outra coisa. Não é nem que sopa seja mais barata. Às vezes uma sopa sai mais cara pelos conteúdos que leva. Então pobre não pode desgostar de sopa, senão a gente fica revoltado. Imagina, a gente dá, ainda quer escolher. E aí os nossos irmãos estavam lá debatendo: vamos fazer um sopão. Eu ia ficando quieto, concordando com a ideia, até que um amigo espiritual desses bem parecidos conosco, que estava presente, franziu o senho e perguntou: pobre tem que gostar de sopa sempre? Digo assim: mas até espíritos metendo nisso. E aí, no impulso, eu repeti para o grupo: pobre tem que gostar de sopa sempre. E todo mundo parou para pensar: é mesmo? E nos demos conta do automatismo da ajuda. Pobre tem que gostar de sopa. E aí o grupo, que já tinha discutido, decidido, voltou tudo outra vez, reuniu tudo de novo, para ver um cardápio em que a gente dissesse às pessoas que nós não queremos criá-los ou criá-las miseráveis sempre. Imaginemos na nossa casa todo dia a gente tomasse sopa. Quem é que toma sopa todo dia? Há pessoas que têm horror de sopa, principalmente se for todo dia. Uma vez ou outra, como consomê, porque a gente é tão chique que a nossa sopa a gente dá um nome diferente. Consomê. Mas ainda faz beijo. Mas de pobre é sopão. Então, fizemos um cardápio. Um dia seria uma macarronada com carne moída, um dia seria um feijãozinho com arroz, um dia seria sopa, outro dia seria outra coisa. Então fica tudo bem. No começo foi difícil dizer aos companheiros: vocês vão fazer feijão com arroz?
Os pobres, mas é pobre, mas é gente. Não tem direito. Vejamos a mentalidade. Como a gente é cristão meio assim, ao nosso jeito. E a partir daí, nós fechamos o parênteses para perceber que aquele indivíduo que sofreu esse tipo de transformação moral, se ele não for agradado sempre, ele modifica. Porque foi uma coisa de fora para dentro, que nem sempre criou raízes por dentro. Mas esse grupo de pesquisadores chegou a constatar um quinto tipo de transformações. E deu-se conta, o grupo, de que esse tipo de transformações é o mais profundo. Aliás, é o único que se pode chamar de uma verdadeira transformação. E para distinguir esses tipos de transformações com esse último, resolveu o grupo chamar não de transformação, mas de conversão. Mas curioso é que eles, depois de estudarem os livros básicos dos povos, que insuflavam aos povos as modificações, as transformações, se deram conta de que a transformação que não volta atrás é a conversão cristã. É a única que não retorna. O indivíduo que se converteu ao Cristo não recebeu uma luz de fora clareando as veredas internas, mas é alguém que foi através do processo da transformação intelectual, estudando a vida do mestre, lendo as coisas do mestre, modificando-se por dentro, iluminando-se por dentro, e quando se deu conta, era um spot, era um farol que brilhava de dentro e iluminava por fora. É alguém que se transforma intimamente. E quando se transforma intimamente, se converteu. Quem se transforma de fora para dentro, volta ao outro estado. Quantas são as pessoas que nos dizem: graças a Deus, eu assisti a palestra e virei espírita. E os amigos espirituais me dizem: não se empolgue. Todo mundo que vira um dia desvira. É só ter oportunidade. Descobriu na doutrina alguma coisa que não lhe convém, alguma modificação que ele não quer fazer, já é uma desculpa para dizer: eu fui espírita, graças a Deus, agora já não sou. Porque não se converteu, virou. E todo aquele que vira: agora eu estou espírita, não se empolgue, porque no dia seguinte ele já não estará. As criaturas não têm perseverança quando essa mutação não se originou nas entranhas. Então o conhecimento de Jesus faz com que a criatura se transforme de dentro para fora. E ao transformar-se de dentro para fora, o que ela sofreu foi um processo de conversão, que não é para o grupo de pesquisadores universitários uma mera transformação. E eles ainda destacam que nas conversões existem dois níveis. Um deles que chamaram de conversão instantânea, e outro nível, conversão lenta. Quando falam de conversão instantânea, a primeira personalidade que eles vão buscar no livro sagrado dos cristãos é a figura de Saulo de Tarso. Curioso é que descongelemos a imagem. Curioso é que no momento, aquele homem que cavalgava furioso era o líder da oposição a Jesus Cristo, baforando ira, revolta, e tomba no meio do caminho, depois de visualizar
o mestre Nazareno. Ao levantar-se do chão, já era o servo daquele a quem antes ia perseguir. Curioso é perceber que ele tinha carta branca para fechar a igreja, para levar preso a Ananias. Mas quando levanta-se do chão, apoiado pelos dois amigos, ele pergunta àquele que lhe falava: Senhor, que queres que eu faça? Já era servo, porque considerava o outro que lhe falava como seu senhor. E a partir dali, o mestre lhe diz: eu te mostrarei, Saulo, quanto terás que sofrer por amor do meu nome. E toda a saga de Saulo é o hino à coragem, à audácia, ao estoicismo, à verdade. Recordemos-nos Estevão, quando ele conhecera Jesus, amá-lo-á com o mesmo fervor com que ama hoje a Moisés. Saulo, que significa aquele a quem se roga, o orgulhoso. Por uma dessas coisas que não sabemos se foi meditada por ele ou se foi casual num programa divino, ao adotar a crença cristã, também mudou de nome. Adotou o nome latino correspondente, que é Paulo. E Paulo, no latim, quer dizer o pequeno, o simples, de casa, pela opção que fez. Ou Jesus, ou tua família salva. E ele pensou naquele homem, pela opção que fez. Ou Jesus, ou tua família salva. E ele pensou naquele homem, que houvera dito àquele que não amar menos a seu pai e a sua mãe, a seu filho, a sua filha, a seu genro, a sua nora, a seu irmão, a sua irmã, por amor de mim, não será digno de mim. O pai lhe atira uma sacola de moedas e ele parte para o mundo para viver Jesus. Recebe pedradas, bofetadas, o escárnio, a zombaria, a prisão, até a morte, pela decapitação, fiel ao homem de Nazaré, ao qual se converteu instantaneamente. Até um dia, pouco antes da degola, aquele homem sexagenário, cansado, enrugado, quase calvo totalmente, olhar as estrelas celestes e afirmar: ó céus, já não sou eu quem vive, Ele que vive em mim, é o Cristo mensagem que vive em mim. Conversão instantânea. Outra conversão instantânea foi o daquela mulher que um dia entregou a um leproso uma moeda de ouro para que ele então conseguisse chegar até o homem que, segundo se falava, era capaz de curar a todo mundo. Se ele conseguir curar-te, volta-me e avisa-me. E o homem se foi, e ela continuou na sua vida de tormentos. Buscava o amor, mas não sabia como. E porque não sabia como, trabalhava o sexo genital, as expressões do contato físico, e cada vez mais frustrada, mais atormentada, mais irritada, até que um dia, solitária e triste, recebeu uma das amas que veio dizer que tinha um homem que queria falar-lhe para devolver-lhe o empréstimo. Aborrecida, sem saber de quem se tratava, mandou-o entrar.
e não o reconheceu. Vim devolver-te a moeda de ouro. Vê como estou. Ele curou-me. E ela arregalou os olhos. Era o antigo leproso, sarado pelo homem de Nazaré. Quer dizer aqui, é verdade, Senhora. Ele curou-me a mim. Então diga-me, onde é que esse homem se encontra? Estava em casa de um rico da cidade. Chamava-se Simeão. E esse Simeão era um homem afortunado pelo dinheiro e gostava de prestar em sua casa homenagem a todas as pessoas importantes que chegassem à sua cidade. Então preparou uma festa para Jesus Cristo e para os seus discípulos. E naquela tarde quente, na mesma cidade de Magdala, ela chega à casa de Simeão, esbaforida, desejando uma entrevista com aquele homem especial. O dono da casa tenta detê-la, porque a conhecia, fora ele mesmo um dos seus parceiros. Ela faz força para entrar, o mestre a divisa e fala para que ela adentrasse. E ela se vai ao seu encontro, abraça-o, chora-lhe as mágoas, conta-lhe sua desdita. Ele a olha comovido, sensível à alma de Jesus. Maria, faze-te mãe, Maria, torna-te mãe. Ela prorrompe a chorar ainda mais, a dizer-lhe: Senhor, tu sabes a vida que eu tenho, eu não posso ser mãe, já não posso ser mãe, Senhor. Maria, ser mãe pelo coração, mãe espiritual das criaturas. Mas, Senhor, eu sou uma mulher em escombros. Ele a toma pelo antebraço, leva até a janela, faz com que ela mire lá fora, ao longe, uma casa derrubada pelo tempo. E sobre os escombros dessa casa de pedra, a primavera fazia borbulhar em flores multicoloridas. Vê então, Maria, se o Pai dos céus faz brotar em flores sobre os escombros de pedras, o que não fará sobre os escombros humanos? Maria se vai. Começa o processo de desmontar a velha vida, mas ninguém acredita. Como é que uma meretriz se pode transformar? Muda o quadro da vida. Os próprios discípulos do mestre não acreditam na sua transformação. Ela vende o que tem, despede os empregados, as amas, e resta-lhe um vaso de alabastro repleto de perfumes de nardo. À época, as águas de nardo eram o perfume mais caro que alguém pudesse usar. E ela toma do frasco muito branco, vai ao encontro de Jesus Cristo, onde sabe que ele está, avança através da multidão, ajoelha-se e derrama o conteúdo das águas de nardo sobre os seus pés, e com a sua vasta cabeleira enxuga-os. E Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, como todo tesoureiro, um pouquinho sovinas, e olha para Jesus, olha para aquela mulher e diz-lhe: mestre, ela está jogando fora água de nardo, acaba de estragar água de nardo, que poderíamos vender e converter para os pobres. E o mestre suave lhe retruca: Judas, esta mulher me presta uma derradeira homenagem.
porque os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre. O mestre se vai, Maria de Magdala, ou Magdalena, transforma-se totalmente, sofrendo a pressão dos que não acreditavam na sua conversão. E quando o mestre vai crucificado, ela é daquelas poucas mulheres que acompanham-no até o alto do Gólgota, que chora junto a Maria de Nazaré. O amor querido imolado, crucificado, e é a quem Jesus se mostra em primeiro lugar depois da morte. E os discípulos, sem compreender, mas por que ele não se mostrou um de nós? A sua mãe foi mostrar-se logo a ti. E uma tônica de maldade. Por que logo a ti? Porque Jesus sabia que Maria de Magdala, entre todos os viciosos, fora a que fizera maior soma de esforços. A abandonar a prostituição é como rasgar a roupa velha do espírito para envergar uma roupa nova. É uma das tormentas mais antigas da humanidade. A agonia sexual e mais difícil de erradicação. Quem havia feito a maior violência contra o homem velho fora ela, e merecia o prêmio de visualizar o amigo. Não me toques, Miriam, porque ainda não voltei ao meu pai. As tradições cristãs são belíssimas. Quando ele se vai, então, Maria resolve-se por viver de del em del, acompanhando a sua mãe, a mãe do mestre, já que ninguém a queria. Os discípulos não a aceitavam, até que encontra a caravana dos leprosos, que vinha ao encontro do celeste amigo já perecido na cruz. E para falar-lhes acerca dele, Maria os acompanha ao vale dos imundos, transforma-se em mãe, como Jesus lhe propusera, dos leprosos, até tornar-se ranceniana também, desencarnando nos braços de Maria de Nazaré, muito tempo depois, envelhecida pela enfermidade, cansada pela vida difícil. Ela que fora acostumada a uma vida regalada, nobre, agora era uma alma estrelar, convertida instantaneamente. Bastou que a voz do sublime amigo tocasse sua intimidade para que a velha Miriam de Magdala se convertesse na nova Miriam de Magdala. A mulher velha transformou-se na mulher nova, sob o influxo de Jesus de Nazaré. Mas os pesquisadores, ao abordarem a conversão lenta, nos falam de Simão Barjonas, Simão Pedro, apaixonado por Jesus, um amigo dileto, queridíssimo, honestíssimo, mas que negara-o e sofrera tremendamente. Recordemos-nos de que na última ceia Jesus Cristo fala sobre as horas próximas de dores, de testemunhos, e Pedro, emocionado, lhe diz: pois estarei contigo, Senhor, aconteça o que acontecer.
Se necessário morrer, morrerei para estar contigo. E Jesus Cristo, que lia o íntimo das almas, lhe retruca: ah, Simão, eu te afirmo que antes que o galo cante por 3 vezes na próxima madrugada, tu me terás negado. Segundo algumas traduções, eu te afirmo que antes que o galo cante na madrugada, tu me terás negado 3 vezes. E Pedro chora entristecido: tu não confias em mim, Senhor? Tu não me crês, Senhor? Não é isto, Simão. Em verdade te digo que o homem do mundo, o homem da terra, é muito mais frágil do que propriamente mau. Em realidade, antes que o galo cante na madrugada, tu me negarás 3 vezes. As tradições evangélicas trazem Simão Pedro negando o mestre 3 vezes, até o dia em que, voltado do túmulo, antes de falar aos 500 galileus, Jesus Cristo se apresente nas areias do lago de Tiberíades. Enquanto Simão estava sentado sobre uma roca, e dirige-se a ele, aproxima-se bem, olha-o dentro dos olhos e indaga-lhe: Simão, filho de Jonas, é verdade que tu me amas mais do que me amam os outros? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida do meu rebanho, Simão. Por 2ª vez perguntou-lhe o mestre: Pedro, tu que és Caifa, pedra, é verdade que tu me amas? Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Cuida do meu rebanho, Simão. E por 3ª vez volta a cargo, Rabi: Simão, filho de Jonas, é verdade que tu me amas mais do que me amam os outros? As lágrimas grossas e quentes do velho pescador rolaram-lhe pela face, e ele responde, tomando das mãos do amigo: por que duvidas de mim, Senhor? Tu que me sabes, tu que me lês, tu sabes que te amo. Apacenta meu rebanho, Simão. E nunca mais ele se esqueceria dessa solicitação do mestre. 40 anos mais viveu Simão Pedro, sofrendo por amor do reino, chorando para superar as contingências do caminho, até sucumbir em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Negou ao amigo 3 vezes por fragilidade, mas porque o amava, dedicou 40 anos. E ao sair da terra octogenário, Simão Pedro deixa uma mensagem de conversão cristã lenta, como as nossas. Cada qual de nós ama Jesus, mas o nosso amor tem a dimensão da nossa fragilidade. Amamos a Jesus Cristo, mas preferimos ficar a grande distância dele, amando-o de longe, por não termos coragem de nos enfrentar e nos convertermos e nos iluminarmos. Outros de nós amamos a Jesus
sem desejar conhecer muito a respeito dele, com medo de que, ao conhecer um pouco mais, sejamos compelidos a deixar a vida cômoda, a vida cálida que mantemos, embora o amemos. Mas é tão difícil seguir a Jesus. Ele me entenderá. E o tempo vai passando, mas nós o amamos. Quando é conveniente, confessamos o amor. Quando não é conveniente, viramos-lhe as costas. Às vezes o vendemos a grosso, às vezes o vendemos a retalho. Depois nos arrependemos às lágrimas. E o tempo vai passando. 2 milênios. 2 milênios. Desde sua vinda, devemos ter reencarnado de lá até cá, em média, 10 vezes. Se reencarnarmos uma vez por século, 10 vezes. Sem contarmos os casos em que no mesmo século voltamos 2 ou 3 vezes. Quanto tempo estamos jogando fora, deixando de lado a nossa conversão. Mas parece tão difícil deixarmos os pequenos vícios. Parece tão difícil deixarmos a quentura dessa cama material a qual nos agasalhamos. Mas não temos ideia da felicidade que será a partir do momento que nos convertermos. Em nossa atualidade, conhecemos alguns convertidos. Quando nos lembramos de Mohandas Karamchand, atormentado com a perseguição dos ingleses sobre a Índia, resolve-se um dia por ler aquele livro de capas negras que os ingleses levavam para lá e para cá, casualmente. E seus olhos se defrontam com as bem-aventuranças. Gandhi se emociona e conclui que o que menos os britânicos faziam era seguir a Jesus. Eles falavam de um Cristo diferente daquele que Gandhi encontrara nas páginas da Boa Nova, e chega a dizer: eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos desconhecem. Mas até o dia da sua desencarnação, assassinado, pagando preço por amar a Índia, por pregar a paz e a não violência, Gandhi amava Jesus de modo diferente de como o amavam os cristãos. Recordamo-nos dessa mulher frágil que hoje se acha com a saúde super precária, as formalidades do seu catolicismo. Dedicou-se de alma e corpo aos pobres mais pobres de Calcutá, e depois estendeu esse trabalho para os pobres mais pobres de vários continentes. Agnes, Madre Teresa, converteu-se a Jesus. Renunciou à vida que levava antes, de nobreza, mas de facilidades, que a igreja lhe concedia, sendo professora de moças da classe média alta da Índia, para trabalhar com 4 colheres diárias de arroz integral, para dividir o restante da pequena panela com os outros. Aquela mulher pequena, magra, profundamente enérgica, profundamente amorosa, conseguiu ser conhecida no mundo inteiro
e fazer-se respeitada a tal ponto que foi Prêmio Nobel da Paz, 1979. Hoje, quando a vemos quase desembarcando no além, o corpo frágil, atormentada por uma enfermidade sem cura, ela então se felicita dizendo ao seu médico indiano que já tinha encontrado o seu remédio. Lemos nos jornais há 12 dias. E qual era o remédio, irmã? Ela conseguiu levantar-se da cama e ajoelhar-se para orar. A oração, doutor. E foi melhorando. Sabemos que a saúde física está precária. A malária que a atormenta. A incapacidade cardíaca. E Madre Teresa de Calcutá ainda teve alguns dias para dizer ao mundo que ela é uma mulher que nunca voltou atrás na sua fé. Não havia virado cristã, havia se convertido a Jesus. Mesmo quando o jornalista, a entrevista depois do Prêmio Nobel, o jovem inglês, a entrevista: Madre, a senhora sabe que o seu trabalho diante das necessidades do mundo não passa de uma gota d'água no oceano? E ela, suave e profunda, lhe responde: eu sei, meu filho, que o meu trabalho não passa de uma gota d'água no oceano. Tu tens razão, mas não ignoro ao mesmo tempo que sem essa gota d'água o oceano seria menor. Então, essa alma notável, mas encontramos outra alma que se converteu a Jesus sem retorno, Divaldo Pereira Franco. 50 anos de serviço ao Espiritismo. 50 anos. Estaremos comemorando em 1997. Nesses 50 anos de apostolado, Divaldo Franco ha criado mais de 1000 filhos de outras carnes. Divaldo Franco tem dezenas de netos e já alguns bisnetos, filhos dos filhos desses filhos emancipados. Hoje, 2.850 crianças do bairro pobre do Pau da Lima encontram escola, alimentação, apoio e fé na alma jovial do sexagenário Divaldo Franco. Quando pensávamos que ele estava morrendo com o tormento cardíaco da angina pectoris, Divaldo estava na África, estava na Ásia, na Europa, nas Américas, pregando a mensagem do Consolador. Voltava mais forte do que antes. E conta-nos ele, jocosamente, que no dia em que os médicos lhe disseram que ele estava com a saúde hiperprecária nas vascas da morte e que precisava cuidar-se, Divaldo guarda o leito e diz a Nilson Pereira, seu mais próximo colaborador, que ele não iria à sessão naquela noite porque chegara de um exame terrível. Fizeram um exame doloroso e estava esgotado. O médico dissera-lhe que ele era um homem 75% morto àquela época. Ficou guardando o leito. Nilson compreendeu e se foi. E quando o Nilson saíra, sua benfeitora Joana de Ângeles lhe apareceu.
séria, educadora, o senhor vai ficar aí na cama? E ele pensou consigo, deve ser um obsessor. Como é que ela não está vendo como é que eu estou? No meu estado. E conta-nos ele, fez o corpo mais mole. E respondeu para ela, mas minha irmã, a senhora não sabe o que o médico falou? Não sei, não, senhor. O médico me disse que eu sou um homem 75% morto, minha irmã. Ela olhou fixadamente e lhe disse, estranha-me, Divaldo, porque quem está falando é alguém 100% morto. Vamos levantar. Não tinha outro argumento. Levantou-se e na sessão ela escreveu, e quando ela terminou de escrever e a sessão se encerrou, ele era outra pessoa, vitalizado, energético, e nunca mais guardou o leito por causa do problema cardíaco. São homens convertidos. Diversas tentações já o cercaram. Diversas propostas indecorosas. Diversos oferecimentos abastardados. Diversas agressões gratuitas. Diversas violências físicas. E ele sempre fiel, suportando os inimigos do mundo espiritual, suportando os inimigos reencarnados, sempre fiel. Quem não o conhece na intimidade, verá sempre aquele homem sorridente, sempre afável, desconhecendo os bastidores de uma vida de completa abnegação. Quem não ouviu falar de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, um homem chamado amor? Quem nunca ouviu falar das suas mais de 400 obras psicografadas, psicofonizadas? Quem nunca ouviu falar das milhares e milhares de pessoas que ele atendeu pessoalmente ao longo de 67 anos de mediunidade? Quem nunca ouviu falar desse homem especial, através de quem comunicou-se Francisco de Assis, através de quem comunicou-se Teresa de Ávila, Catarina de Siena? Quem nunca ouviu falar dessa alma, sem nunca reclamar pelos tormentos impingidos pelos encarnados, pela loucura dos desencarnados? E numa época, estando em Uberaba há muitos anos, quando ele ainda estava na comunhão espírita cristã, ouvimos-lhe uma história curiosa. Um espírito o atormentou durante muito tempo, dentre outros. E um dia ele estava no seu aposento orando e viu irromper pela parede uma alma perturbada do mundo invisível. O espírito se mostrava com a figura lendária de Satanás, o corpo avermelhado como se estivesse em chamas, 2 chifres que lhe saíam da testa, uma cauda de dragão, um tridente que batia ao solo e faiscava, e volta e meia, olhos esbugalhados. O espírito baforava fumaça e chispas de fogo. E Chico se assustou, se recompôs, continuou a orar. E o espírito, interrompendo-lhe a meditação: Chico, eu estou aqui. E o Chico olha fixadamente. Tu sabes quem eu sou, Chico? Eu sei, meu irmão. O senhor é meu irmão, filho de Deus. Não sou, Chico. Eu sou o demônio. Ah, meu irmão, seu demônio, que bom que o senhor veio. Chico,
Eu não sou seu irmão. É sim, meu irmão. É uma alma boa que Deus botou no meu caminho. Chico, eu vim aqui para destruí-lo, Chico. Mas o senhor não vai conseguir me destruir, meu irmão, seu demônio, porque eu já sou um homem destruído. Chico, ai, meu irmão, eu estou aqui orando a Deus, com tanta dor nos olhos. Eu acho que Deus não está me atendendo. Quem sabe o senhor me pode ajudar. Chico, eu vou embora, Chico, você já está me perturbando. Chico conseguiu perturbar o demônio, o espírito que se mostrava como sendo Satanás, porque amava e não temia aqueles que sabia que estavam numa fase de ignorância. E era assim que essas entidades usavam o medo dos frágeis para apresentar-se como satãs, como demônios, ampliando a crença mitológica na figura lendária de Satanás. Quem não conhece essa criatura? Quem nunca ouviu falar de Dona Aparecida Ferreira, a grande construtora do Hospital do Pênfigo de Uberaba? Quem nunca ouviu dizer que ela levou os doentes de pênfigo do hospital, que os pusera na rua, para a sua casa, a despeito da contrariedade dos familiares? Quem nunca ouviu dizer que ela fez campanha com cantores, com políticos, com homens públicos, com empresários, para erguer o Hospital do Pênfigo de Uberaba, convertido hoje no Lar da Caridade, Bezerra de Menezes? Quem nunca ouviu a história dessa mulher, dessa enfermeira convertida a Jesus? Então, nestes tempos difíceis do mundo, nesta hora atormentadora, recordemo-nos, Joana de Ângeles, aqueles que conheceram a Jesus. Quem conheceu a Jesus nunca mais será a mesma criatura. Nessas messes de luz, evocamos os 4 lustros desta casa de amor. Ouvimos na voz emocionada de Elaine a base como surgiu essa casa de amor, esse templo, escola, hospital, oficina, esta casa de Jesus, esta casa do caminho aberta nas estradas de dor da humanidade. Ouvimos-lhe narrar emocionada a saga de um pugilo de almas devotadas, tropeçando aqui, caindo acolá, levantando-se além, para homenagear o sempre vivo, arrebatado da cruz, que ele soube converter numa espada de lutas, cravada no coração da terra. Saulo, Saulo, até quando recalcitrarás contra os aguilhões? Perguntemo-nos, até quando? Aqueles que conheceram a Jesus nunca mais serão as mesmas criaturas. A partir do momento que nós o conheçamos, sairemos no campo da vida, evocando a conversão cristã, ainda que lenta, como essa luz que brilha no íntimo, como esse spot que ilumina-nos o íntimo e começa a sair na nossa transpiração e começa a clarear o nosso redor, até o dia em que, suplantadas as lutas humanas, superadas as deficiências humanas, redivivos, nós todos nos possamos dar as mãos, rogando a Deus para que esta casa possa multiplicar-se em 30, 40, 50, 100 anos,
traduzindo para as almas necessitadas de todos nós, os que estamos, os que retornaremos em outras reencarnações, as lições miríficas de Jesus. Quem conheceu o Mestre nunca mais será o mesmo, ainda que decida-se por manter a vida equivocada, estará sempre atormentado diante da necessidade de mudar e do conflito por não haver mudado. Quem conheceu a Jesus, um dia então lhe dirá: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no messe de luz que nos fala do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos concede. Hoje, de espírito reverente, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar-nos a lida, a vida, nessa fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa de tanto erro, de tantas falhas, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, com alegria na alma e com gratidão, na intimidade pobre, não obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, meus irmãos.